Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer. Esse é o dia que o Senhor preparou, Pai. Nós nos alegramos no Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor é bom. Obrigado por cada um que está aqui nessa manhã. É um privilégio, Pai, nós juntos estarmos aqui para ouvirmos do Senhor. Pai, existe uma mesa espiritual. Sim, existe um pão que vai ser liberado, e esse pão é a palavra de Deus, que é poderosa para transformar todo aquele que nela crê, Pai. Eu declaro aqui, Pai querido, vidas transformadas. Eu declaro aqui no momento, Pai querido, que a palavra for compartilhada, haverá um rio de vida, haverá, Pai querido, uma unção sendo liberada, haverá, Senhor Deus, milagres acontecendo, haverá manifestação da Tua glória, porque eu creio, Pai querido, que o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, a Tua presença é aqui, e a Tua presença se manifestará de forma sobrenatural, porque nós reunimos aqui numa reunião de filhos, e cada um tem a unção de Deus, cada um tem o poder de Deus, cada um tem a vida de Deus, e o momento que nós nos reunimos para adorar, para ofertar, para ouvir a Tua palavra, a Tua glória se manifesta, e eu declaro nessa manhã, Pai, manifestação da presença do Senhor. Eu declaro nessa manhã, Pai querido, milagres sobrenaturais acontecendo. Eu declaro nessa manhã, Pai querido, que o Senhor vai nos surpreender, porque o Senhor nunca nos reúne em vão, Pai querido. Muito obrigado, Pai, o Senhor é bom e nós te adoramos, em nome de Jesus. E quem está vivo, diga um amém bem forte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar de um tema hoje que é maravilhoso, falar sobre a presença manifesta de Deus. Presença manifesta de Deus. Existe algo que é de suprema importância na minha e na sua vida. Isso eu digo que a maior importância é a presença, diga presença, mas diga assim, presença manifesta. Existe diferença. Nós somos habitação do Senhor. Alguém já aceitou Jesus aqui? Amém? Se você já aceitou Jesus, nós entendemos que hoje você é a habitação de Deus. Deus habita, Deus está dentro de você. Quando nós aceitamos Jesus, a mistura que aquele crê, né? Aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, esse se torna filho de Deus. E o testificar da filiação de Deus é que o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia da redenção desse corpo, ele habitaria dentro de nós. Hoje, você que é crente, você que um dia foi convencido pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele entrou dentro de você, e hoje ele faz morada, habitação dentro de você, amém? Glória a Deus. Então essa é a verdade, Deus habita dentro de mim, mas eu tenho que entender que existe também uma presença que é imanente. O que é a presença imanente, pastor? A presença imanente é Deus estar em todos os lugares. Você pode acreditar ou não, você pode discordar ou não, mas Deus está no Brasil, Deus está na América, Deus está nesse mesmo tempo no Japão, Deus está nesse mesmo tempo na África, em Bangladesh, seja aonde for, até mesmo no inferno, Deus está. Que isso, pastor? Sim, não tem como tirar a presença de Deus em nada. Deus está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Deus se manifesta. Você não vê a presença de Deus, mas isso não pode ignorar que a presença de Deus não esteja. Deus está no ar que eu respiro, Deus está na batida do meu coração, Deus está no movimento que eu me movimento aqui agora, porque esse movimento é vida e Deus é vida. Esse movimento que eu estou movimentando é pela vida que eu tenho, que Ele me deu. Então isso é uma expressão que Deus está aqui. Deus faz parte da minha vida,
vida, porque eu entreguei ela completamente ao Senhor. Mas não basta simplesmente eu ter a presença eminente, saber que Deus está. Eu tenho que entender que existe um lugar melhor de ter a presença manifesta de Deus na minha vida. Pastor, mas todos têm a presença de Deus habitando? Não. Aquele que ainda não creu, aquele que ainda não confessou Jesus, ele não tem a presença dentro dele. Sim, existe o Espírito Santo tentando convencê-lo. É como na velha aliança, o Espírito Santo não estava permanente, residente dentro das pessoas. Quando ele vinha e ele tomava a posse naquele momento, ele vinha sobre aquela pessoa, e aquela pessoa profetizava, e aquela pessoa falava, mas ele não era um Deus que estava todos os dias dentro daquela pessoa. Hoje, na nova aliança, eu quero falar para você, Deus, ele habita dentro de você que já entregou a sua vida, de você que um dia confessou, de você que um dia foi conquistado pelo Espírito Santo, um dia que você foi convencido. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio habitar dentro de você, por isso você é casa de Deus. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, que a residência de Deus mudou de lugar. A residência do Espírito hoje, ele está dentro de mim. A Bíblia diz que em Gênesis ele pairava sobre a face das águas, e quando Deus disse que é o verbo, a palavra haja, o Espírito Santo veio e trouxe a manifestação. Mas eu quero dizer que houve um dia que o Senhor disse para os seus discípulos: não é bom que eu fique aqui, porque se eu não for, eu não tenho como enviar aquele que está em mim, que é Cristo. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, o El Shaddai, o Deus residente, o Deus que vai permanecer, o Deus que vai estar todos os dias com você. Aleluia! Diga: Deus está em mim. O Éden só era Éden porque a presença de Deus estava ali. O Éden só era um lugar de delícias, de prazer, porque havia a presença de Deus naquele lugar. Eu vou dizer para você, aonde há a presença de Deus e a manifestação dela, é um lugar de descanso, é um lugar de delícias, é um lugar de estar desfrutando dessa presença. Eu quero falar para você nessa manhã sobre a história de um homem. Você conhece a história desse homem? José. Sim, José do Egito. Quero ler um texto com você, e vamos tirar alguns ensinamentos sobre esse texto. Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao 4 nós vamos ler. A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, ele era comandante da guarda egípcia, não era um homem qualquer, comprou-o dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Em suas mãos logou, deu tudo a José. Logou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo o que tinha. Quando eu olho para essa passagem, eu vou entender que a definição de prosperidade de Deus, ela é diferente do mundo. Se você parar e pensar, a Bíblia diz que José, ele foi vendido, diga vendido. Eu não sei se você conhece, com certeza você é crente, você conhece a história de José. José é aquele que era queridinho de seu pai, e o seu pai faz uma túnica para ele muito bonita, colorida, porque o pai amava ele.
Mas os seus irmãos não gostavam, porque ele era um homem sonhador, era um homem que tinha sonhos, e ele contava esses sonhos. Ele teve 2 sonhos, e um dos sonhos dele, ele sonhou que um dia o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam, e ele contou diante do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e o seu pai, a sua mãe, falaram, os seus irmãos disseram, ei, algum dia nós vamos nos curvar diante de você? Que sonho é esse? Mas a Bíblia diz que o seu pai guardava isso no seu coração. Um dia o seu pai pega José e diz, José, os seus irmãos estão apacentando, né, o rebanho, vai e traz notícia para mim. E a Bíblia diz que José não trazia uma notícia muito boa dos seus irmãos, por isso eles tinham raiva dele. Além disso, ele era um sonhador. Além disso, o sonho de José trazia muita raiva para os seus irmãos. E um dia que José está indo lá, porque o seu pai enviou, olha só, o pai enviou. O pai também um dia enviou um filho, amém? Porque José é a tipologia também de Jesus. Quando enviou ele, interessante que quando ele estava indo, ele está meio perdido no meio, né, no campo, ele encontra uns homens e fala assim, você não viu aí uns rapazes, uns homens, isso é na minha versão, mas está na Bíblia, ali, apacentando as ovelhas. Ele falou assim, ele está ali em Dothan, ok, vamos para lá então. Então ele foi, e quando ele chega lá, os irmãos dele olham para ele e já arma a estratégia toda. Vamos fazer o seguinte, chegou a nossa vingança, vamos matar José, vamos acabar com o sonho, vamos acabar com a vida dele, vamos acabar. Eu vou dizer uma coisa, ninguém acaba com o propósito de Deus, irmão. Ninguém acaba com aquilo que Deus quer preservar. Quando esse menino chega, teve uma ideia, falou, meu Deus, se nós matarmos, o sangue dele vai cair sobre nós. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele numa cova. Não havia água, vamos jogar ele numa cisterna, onde não havia água. E jogaram ele numa cisterna. Eles estavam ali planejando, e de repente eles olham uma caravana vindo, com seus camelos, com as suas riquezas, com suas coisas, e a Bíblia diz que eles eram os ismaelitas, e eles estavam indo para o Egito para negociar. O Egito era uma potência nessa época, mas interessante, quando eles estavam passando, teve uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, vamos oferecer ele, o que pagar para nós está ok. E a Bíblia diz que venderam ele por 20 moedas de prata, e ali vai aquele menino agora vendido como escravo para o ismaelita. Quando chega ali no Egito, de novo ele vai para o mercado de escravo, e pela segunda vez agora ele é vendido, e a Bíblia diz que um homem oficial, um homem comandante, um homem que era importante, compra esse menino agora. Agora eu fico pensando para você, quando eu leio esse texto, a Bíblia diz que o Senhor era com José, e que esse homem era um homem próspero. Então no meu conceito agora, prosperidade na ótica de Deus não é você ter uma conta abastada de dinheiro, não é você ter muitos bens, não é você ter muitas posses, não é você ter muitos diplomas, ou ser muito, importante na sociedade. Até porque a Bíblia diz que o Senhor era com José, e por isso ele era um homem próspero, porque tudo que ele fazia, Deus. Como um escravo pode ser próspero? A minha pergunta para você, como um escravo, nós temos aqui uma definição de prosperidade. O Senhor era com ele. Escravo, vendido, mas aonde ele ia, ele chamava atenção. Aonde ele ia, olhos era posto em José. A palavra de Deus diz que Potifar percebeu que o Senhor era com ele, e que tudo que José fazia prosperava. O que me chama a atenção é que Potifar não era um crente, não era um homem de Deus, um homem de discernimento. Ele era um homem ímpio, era um homem que não temia, mas quando ele olha para a vida de José, ele percebe que existe algo diferente. Ele percebeu que José carregava a presença de Deus. Isso define o nosso significado para nós nesse dia de hoje, todos os dias. Se nós temos a presença de Deus, nós podemos manifestar essa presença, e as pessoas vão ver a prosperidade de Deus na sua vida. Pastor, todo filho tem a presença? Sim, os filhos têm. E quem não é filho, quem não aceitou Jesus ainda não tem. Como eu já disse aqui, na nova aliança, eu já disse para vocês, a presença de Deus, ela vinha e saía. Mas, nessa aliança que nós fazemos parte agora, da nova aliança, da obra consumada,
o Senhor não vem e não vai. Ah, pastor, mas eu creio que Ele vem e vai. Então fica aquele, quando eu peco, pastor, ele sai. Quando eu digo, Senhor, me perdoa, ele volta. E aí o nome é escrito e o nome é apagado. Meu Deus, que coisa doida. Porque toda hora o Senhor não me escreve, o Senhor não me apaga. Ele vem, ele sai. E fica uma confusão. O Espírito foi, o Espírito voltou. Agora eu estou com Deus, agora eu estou com Deus. Porque até parece que a permanência de Deus em você depende daquilo que você faz. Até parece que você está anulando a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo é muito pequena. Não é Cristo que pagou o preço e que derramou o seu sangue, e que me comprou, e que me resgatou, e que me matou em Adão e me colocou numa nova vida. Eu que tenho que manter perfeitamente. Não ignore você caminhar numa vida correta. Não estou dizendo isso, mas o que te mantém, o que mantém a vida de Deus, o que mantém o Espírito Santo dentro de você é o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós fomos aproximados pelo sangue. Um novo caminho abriu por causa que Cristo conquistou para nós. Hoje nós não somos mais escravos. Nós podemos chegar e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. O filho erra, o filho sim desobedece, mas o filho não deixa de ser filho. Por quê, pastor? Porque nasceu, tem a semente, tem a vida. O meu filho pode até me desobedecer, mas nunca ele vai poder dizer: você não é o meu pai. Eu posso dizer para ele: faz o DNA. Você vai ver que o meu sangue está no teu sangue, o meu DNA está no teu DNA, porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com o Senhor. Aleluia. Meu Deus, ninguém vai arrancar Deus de mim, ninguém pode. Irmãos, essa é uma convicção que você tem que andar todos os dias, senão você não vai ser firme na fé. Porque um dia você tem fé para orar, mas um dia cadê Deus? Volta, Deus! E nós cantamos canções: Deus volta, Deus vem, e Deus está falando: peraí, eu estou residindo dentro de você. Você tem que ter uma consciência de quem habita em você sou eu, para que você possa manifestar a glória minha sobre a terra. Aleluia. Hebreus 13:5. Na nova aliança Deus vai dizer para nós: seja a vossa vida sem, diga, na minha natureza, eu não sou avarento. A natureza de Deus é generosa. O Espírito Santo é generoso, Ele habita dentro de você. E Ele vai dizer assim: contentai-vos com as coisas que você tem. Olha só a pregação da oferta de hoje. E Ele vai dizer: porque Ele tem dito, de maneira alguma. Irmãos, isso aqui no grego é uma loucura, porque isso é dupla negação. Uma dupla negação é como assim, não existe como. Contentai-vos com as coisas que tem, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meu Deus, guarda isso dentro do seu coração. Quando você acerta ou quando você erra, Deus permanece com você. Deus não te deixa. Deus não está aqui fazendo um jogo com você da sua bondade. Quem é bom é Deus. Mas pastor, e como que fica a santidade? Eu vou falar sobre a santidade daqui a pouco, porque santidade também é ter uma consciência da presença de Deus. Cristo levou os nossos pecados. Hoje nós temos o que? Free access to the presence of God. Um acesso livre para a presença de Deus. I can preach in English. If you guys want, I can do it. Let's go. Deus está com você na montanha. Deus está com você no vale. O salmista Davi diz: para onde eu fugirei, para onde eu correrei da sua presença? Se eu for ao mais alto céu, o Senhor está. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor está. Não tem como eu correr do Senhor. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Ele prometeu que nunca me deixaria, que jamais me deixaria. Essa é a verdade que eu tenho que carregar todos os dias da minha vida. Deus está em mim. Agora você tem a presença manifesta quando você valoriza ela. Existe uma diferença. Deus está em mim e Deus se manifestar através de mim. Aleluia. Duas coisas diferentes. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de mim. Mas Deus se manifestar, você só tem aquilo que você, diga, valoriza. Quando eu valorizo a presença se manifesta. Quando eu falo com Ele,
Eu vou para o trabalho, eu falo, irmãos, eu já falei isso aqui, mas às vezes eu estou no corredor, eu levanto a minha cadeira, eu saio no corredor falando língua estranha. Eu falo assim, aquelas camas, acho que eu sou doido. Mas parece que eu não estou falando com ninguém, mas às vezes eu estou com um fone assim, ele fala assim, está no telefone, né? Ok. Mas sabe uma coisa? Eu estou cutucando ele, eu estou falando com ele. Por quê? Porque ele não é um Deus que eu vou ter que rasgar o céu já foi rasgado, o véu já foi rasgado de alto a baixo. É um Deus que está só esperando, falando, peraí, eu estou aqui, e ele está 100% disponível para nós. E quando nós valorizamos essa presença que custou muito caro para ser permanente em você, e nós começamos a ter um relacionamento diário com Ele, essa presença começa a ficar mais sensível e palpável diante dos nossos olhos, e as coisas começam a acontecer, e a glória, porque presença é glória, diga, presença é glória. Presença, o homem era vestido de glória no Éden, não tinha roupa, mas não estava nu. Que loucura, pastor. Sim, havia uma roupagem da glória, porque no jardim havia a glória manifesta do Senhor, amém? Agora é interessante que a Bíblia diz que Potifar, ele percebeu a presença de Deus com José, embora esse homem foi pagão e é pagão. Interessante que quando ele percebeu, ele olhou, ele falou, alguma coisa diferente nesse homem. A Bíblia diz que ele confiou toda a casa dele. Isso é bem esperto. Meu Deus, esse rapaz, aonde ele chega, meu Deus, no trabalho onde ele vai, o trabalho não estava tão bom, de repente começou a prosperar. Foi só ele chegar aqui, estava todo mundo falando mal. Quando ele chegou aqui, parece que o ambiente mudou, parece que a preocupação foi embora, parece que a palavra que ele liberou veio e trouxe paz. Meu Deus, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Estava conversando com o irmão ali, um testemunho que ele estava contando, ele falou, pastor, quando me permite contar todo o testemunho, ele está dizendo assim, quando eu tive certa experiência com Deus, que estava eu e um grupo de irmãos, e se eu contar errado, você me corrige. Ele fala, nós estávamos num lugar e não tinha ninguém, e de repente naquele lugar começou a chegar um monte de gente, que era um comércio, e ficou ali cheio. De repente ele saiu daquele comércio, foi para um outro lugar, e não tinha ninguém, mas de repente só porque eles chegaram ali, começou a chegar um, começou a chegar outro, e começou a chegar outro. Eu quero falar uma coisa para você, quando você valoriza a presença do Senhor, os ambientes que você vai, Ele começa a manifestar, e as pessoas vão olhar, meu Deus, foi só ele chegar aqui, não, as coisas não deram errado, começou a dar tudo certo. Por quê? Porque existe algo na vida dele, e esse homem, Potifar, percebeu, e ele falou, eu coloco toda a minha casa agora na administração desse homem. Eu quero ver, com a presença de Deus, Deus pode te colocar, irmãos, aonde Ele quiser. O que te prospera não é a sua habilidade, não é a sua força, é a presença manifesta de Deus. Aleluia! Mas não só isso, a Bíblia diz que José, no versículo 39:5, que o Senhor abençoou a casa de José por amor de José. Ele abençoou a casa do egípcio por causa de amor a José. E a Bíblia diz que José era um cara gatão. Quando a Bíblia diz que é bonito, é porque é bonito. Ponto da mulher do cara, do general, se engraçar porque o homem era bonito, o homem era sábio, o homem era bonito, e a mulher se engraçou. Mas quem tem a presença do Senhor também vence no dia da tentação. Aleluia! O que eu tenho nessa manhã para dizer para você, querido, valorize a presença de Deus. Se você entender só essa palavra agora, oh meu Deus, vai fazer tanta diferença na sua vida. Pastor, eu sei que eu tenho, Senhor. Saber só não resolve. Mas você se relacionar com Ele, valorizar, vai fazer a diferença. Eu fico chocado, irmãos, que tem gente que está 20 anos na igreja contando experiências de 20 anos atrás. Será possível que você não tenha uma experiência nova com o Senhor hoje? Será possível? Você está como a história de Abinadab, que a arca ficou 20 anos na casa desse homem. Nada aconteceu.
A arca representava a presença. Davi fez tudo para buscar essa arca, não deu certo, houve morte. Entrou na casa desse homem, depois outro homem que se chama Obed-edom, mas na casa que estava anteriormente, porque a arca foi roubada. Quando a arca foi roubada pelos filisteus, Deus também puniu os filisteus, e eles devolveram a arca rapidinho, e colocaram na casa desse homem, né, na casa de Abinadab, mas ficou 20 anos e nada aconteceu. Eu não sei onde ele colocou essa arca, irmão. Talvez ele colocou num quarto, talvez ele tampou ela, talvez ele colocou ela num cantinho onde ninguém via. Mas depois que entrou na casa de Obed-edom, eu penso, querido, que quando entrou na casa de Obed-edom, Obed-edom olhou e falou: meu Deus, a presença de Deus está dentro da minha casa. Meus filhos, vocês não podem passar de qualquer jeito diante dessa arca. Meu filho, vem aqui, meus filhos, vamos dobrar o joelho agora, vamos agradecer a Deus, porque a presença de Deus está aqui. De repente o vizinho olha para a grama de Obed-edom e fala: essa grama está ficando mais verde. Olha para a vida de Obed-edom. Ei, Obed-edom começou a abrir um negócio e começou a prosperar, mas eu estou fazendo a mesma coisa e não está acontecendo. De repente olhou, o filho de Obed-edom era magrinho, mas de repente o menino começou a ficar fortinho, tudo. A Bíblia diz que em 3 meses tudo prosperou na vida desse homem. Por quê? Porque a presença de Deus não só estava, mas ela começou a manifestar. Mas eu penso por mim que esse homem, ele tinha um coração pela presença. Ele tinha temor pela presença. Eu penso que ele tinha um coração voltado. Querido, não basta apenas você vir para a igreja, não basta apenas você cantar uma canção ao Senhor, basta você ter um coração rendido ao Senhor, basta você falar: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Tem gente que fala, tem gente, às vezes, tem líder às vezes que tem que implorar para alguém vir no culto domingo para a igreja. Meu Deus, como se nós estivéssemos querendo implorar. Não, querido, você tem que ter um privilégio, um prazer de saber que existe um lugar onde se reúne o povo de Deus, e esse lugar existe uma manifestação da glória de Deus, porque pessoas ao entrarem ali, entram deprimidas, entram depressivas, mas ao saírem dali até o rosto muda, porque a presença de Deus transforma vidas. Aleluia! A presença de Deus cura, liberta, restaura. Nós não podemos acostumar com a presença de qualquer forma. Nós cantamos aqui: a Ele a glória, a Ele a honra. Irmãos, se eu estou aqui é por Ele, se eu dei esse passo aqui é para Ele, porque a Bíblia diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se eu estou falando aqui é para Ele, se eu estou pregando é para Ele, se eu vou para o trabalho é para Ele, se eu cuido da minha esposa é para Ele. Se você, não quero fazer mais, eu falo assim: ok, você não está fazendo para mim, porque não é homens que você está servindo, você está servindo a Deus. Então entregue para o Senhor o que você está fazendo, porque não é a mim, porque é Deus que chama, é Deus que levanta, é Deus que confia, é Deus, porque tudo que nós fazemos para Ele. Diga para a pessoa do lado: valoriza a presença. Custou muito caro a presença. Eu vejo um homem que é apaixonado pela presença. Esse homem, ele escreve os salmos apaixonados. Esse homem, ele tem crises muitas das vezes. E esse Salmo 51, esse homem está em crise, porque ele pecou drasticamente contra Deus. Ele traiu um general dele, e ainda toma a esposa desse homem, e ainda adultera com ela, ainda mata o homem. E nesse momento Deus chega para confrontar Davi. Davi podia orar e falar: Senhor, não deixe os inimigos virem me destruir. Não deixa eu perder toda a riqueza que eu conquistei aqui. Não deixa eu perder o trono. Não deixa eu perder a coroa. Não, esse homem fez uma oração. Ele falou: não retires de mim a tua presença. Porque Davi sabia que a coroa que estava na cabeça dele foi Deus que deu. Davi sabia que a riqueza que estava com ele foi Deus que deu. Um homem sabia que tudo aquilo que ele tinha não chegou pelas suas forças, mas foi Deus. Davi sabia que era a presença de Deus. Oh, meu Deus,
o sucesso na minha vida, o sucesso da prosperidade nesse ano de 2023, no ano da restituição, está de você valorizar a presença de Deus. A chave é ter a presença, é o tesouro mais precioso que eu tenho. Mas esse mundo tem roubado muitas das vezes a presença de Deus manifesta no nosso coração, porque nós temos tempo para tudo, mas menos às vezes para reconhecer que Ele está conosco e Ele está disponível, mas nós o ignoramos durante o nosso dia. Oh meu Deus, nos livra. Hoje nessa manhã eu estava orando, me livra, Pai, de ser prisioneiro das redes sociais, me livra de ser prisioneiro de Instagram, de like. Tua presença vale mais do que o AI, do que a tecnologia. Cuidado, querido, porque o que é mais preciso é a presença. Quem mais é inteligente e mais poderoso é Deus que está em nós. Valorize a presença de Deus. Quem caminha com Deus e quem tem experiência com Deus jamais pede outra coisa. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não quero ir. Um homem que conhecia o Senhor, que foi atraído por uma sarça no meio do deserto, aquele fogo estava sobre aquele buche seco, mas não consumia. Deus fala com ele, aquele homem começa a ter experiência. Mas um dia que está no meio do deserto, o povo pecou. Ele fala, o Senhor fala: eu não posso mais ir porque o povo pecou. Fala: não, Senhor, vamos conversar. Se o Senhor não for, não tem acordo, eu também não vou também. Eu não saio daqui, nós ficamos aqui, porque aqui é o melhor lugar, porque aqui nós temos visto a tua manifestação. Eu não quero caminhar e estar numa igreja e não ter presença, eu não quero estar numa casa e não ter presença, eu não quero. Moisés entendeu que a presença de Deus é mais importante do que tudo. Diga para a pessoa do lado: tenha consciência, meu querido. Diga: tenha consciência, consciência, consciência da presença. E essa consciência da presença vai trazer glória para a tua vida. Diga: essa consciência da presença vai fazer você alcançar o que você nunca alcançou. Vitória é fruto. Você sabe de uma coisa? Vitória é um fruto. Sucesso é fruto. São perceptíveis porque é um fruto da presença de Deus. É apenas um fruto. Quando a presença se manifesta, todo mundo vê, todo mundo percebe, todo mundo olha e fala: uau, o que está acontecendo? Aleluia. Para que você possa ter a presença manifesta, você precisa ter consciência dessa presença dele com você. Consciência. Você não é uma pessoa qualquer. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Eu sinto. Ai, Espírito Santo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é a habitação do Senhor. Quando a presença de Deus é consciente em você, o medo vai embora. A ansiedade vai embora. Preocupação vai embora. Por quê, pastor? Por causa da presença dele. E é quando você é consciente, a presença dele se manifesta, destrói o medo, destrói os problemas. Por quê? Porque eu sei que ele está comigo. Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombreis, porque eu sou teu Deus. É eu que te fortaleço, é eu que te ajudo, é eu que te sustento com a destra fiel. É a presença. Ele disse: eu estou contigo. Ah, meu Deus, quem vai ser contra você? Eu te pergunto, quem? Uma coisa é eu se levantar contra você. Aí o pastor da igreja, Ken Wade. Outra coisa é o Trump se levantar contra você. Oxe, é o Trump, vai. Agora outra coisa é se Deus se levantar contra você. Para onde você vai? Mas eu quero falar para você, a promessa de Deus é que Ele disse: eu não sou contra você, eu sou por você.
eu estou com você todos os dias da sua vida. Então, não tema a circunstância, não tema os rumores, não tema o homem, não tema, porque quem está com você é mais poderoso. Aleluia. Agora nós já estamos partindo para o fim. Existe uma relação entre oração e presença manifesta. Presença manifesta é quando você vê, percebe. Não tem como a presença não se manifestar com alguém que ora, porque a oração me traz consciência. Quando eu oro, eu reconheço que eu estou em um relacionamento com alguém que pode tudo. Se eu oro, é porque eu estou me relacionando. Então não tem como você ter uma presença manifestada de Deus se você não ora. Você precisa orar, e quanto mais você ora, mais perceptível você fica para a manifestação de Deus nos ambientes através da sua vida. Quanto mais você ora, mais os seus ouvidos estão afinados para ouvir Deus e você perceber as direções de Deus. É por meio da oração que nós praticamos a presença manifesta. O salmista Davi, no Salmo 16:11, ele vai dizer sobre essa presença. Ele diz: tu me faz ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o que o salmista está falando? Em um caminho da vida é o caminho que há a presença, porque Jesus diz: eu sou o caminho. Quando você caminha nesse caminho que o salmista está falando, a alegria. Você pode passar por luta, mas quando você caminha no caminho e você tem a presença, essa presença manifesta. E quando essa presença manifesta, sabe o que acontece? Eu me alegro, tristeza vai embora, depressão vai embora, ansiedade vai embora, problema vai embora, enfermidade vai embora. Deus muda a lei, Deus muda presidente, Deus muda governo, Deus muda as coisas. Por quê? Porque é isso que Ele fez com José, meu Deus do céu. Davi era alguém que amava a presença. Salmo 19:14, ele vai dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. A tua presença. Diga presença. Diga presença. Sabe por que esse ambiente está mudando? Esse ambiente está carregado de uma glória. Está. Quem é espiritual percebe, existe uma nuvem de glória aqui. Por quê, pastor? Porque existe uma presença manifesta ao nós nos unirmos em fé nessa palavra. Você não está vendo, mas está manifestando. O salmista vai dizer no Salmo 21:6: tu o puseste por bênção para sempre, e encheste de gozo com a tua presença. Sabe o que te enche de alegria? Não é uma aquisição nova, é muito bom, mas é passageiro. Comprar um carro novo, legal. Uma casa nova, legal. Nada de errado. Mas se você está buscando uma satisfação e uma alegria, é temporário. Mas a Bíblia diz, o salmista diz: na tua presença. Não, aí não. Na tua presença eu posso estar sem casa, sem carro, sem casa, sem dinheiro. Na tua presença eu sou rico, porque ninguém rouba a paz e a alegria que está dentro do meu coração. Enquanto os muitos ricos estão desesperados, com medo, correndo de um lado para o outro, porque a sua confiança está não na presença, mas em coisas. Para nós irmos para o fim aqui, 1 Samuel, no capítulo 16, de 17 a 18, vai contar a história de Davi, quando Davi é chamado diante de Saul. Olha a Bíblia aqui, a Bíblia diz: disse Saul aos seus servos: busque-me, pois um homem, que saiba
fazer o quê? Tocar bem. E traz-me-o. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um filho de Jessé. Ele é belenita. Ele sabe o quê? Tocar bem, diga tocar bem. Ele também é o quê? É forte. Ele também é o quê? Valente. Homem o quê? Oh meu Deus, é bastante qualidade. E ele diz assim: sisudo. Mas ele é fechado. Não, sisudo não é uma cara fechada. Sisudo fala do siso, do dente do juízo. Ele é um homem que fala com sabedoria. Ele é homem que quando fala, não é de cara feia. Não, quando ele fala do Espírito. Aleluia. Irmão, tem tanta gente que fala tanta coisa. Tem tanta gente que você vai buscar conselho, mas é tanto da carne. Mas um homem quando fala do Espírito, meu Deus do céu, as coisas acontecem. Eu não quero ouvir da terra. Eu não vim aqui falar coisas da terra. Eu vim aqui falar coisas do Espírito. E Davi era assim. Mas tem uma coisa. Ele era de boa. Por quê? Por que ele tinha tudo isso? Por que ele tinha tudo isso? Está aqui. De boa aparência. E o Senhor... Até o teu rosto muda diante da presença. Moisés diante da presença, eles olhavam e não conseguiam olhar porque havia um brilho. Irmão, quando uma pessoa aceita Jesus, aquele olhar apagado, sabe aquele olhar apagado? Muitas pessoas você olha, tem um olhar, parece bonito de aparência, mas às vezes aquele olhar apagado. Mas quando aceita Jesus, sabe o que? Uma luz acende aqui dentro e reflete aqui, ó. E aqueles olhos, você fala: meu Deus, que olho é esse? Você, aquela pessoa que não tinha tanta formosura, você fala assim: mas é bonitinho, né? Mas é bonitinho. Mas é porque tem uma beleza que muitas vezes você não entende, que é a beleza do Espírito, a vida de Deus que está dentro dessa pessoa, faz ela ficar mais linda. É por isso que essa igreja só tem gente, irmãos e irmãs lindos. Não tem gente feia aqui. Aqui é o melhor salão de beleza. É só ouvir a palavra, você vai ficar cada vez mais bonito. Meu Deus, essa igreja vai encher se você falar isso. Se você falar, irmão, que diante da presença de Deus você renova as suas forças, que a sua juventude é renovada, e fazer uma propaganda: a igreja que está tirando rugas sem tratamento, a igreja que está dando mais anos de vida sem nenhuma medicina. Meu Deus do céu, essa igreja enche. Mas eu quero falar, a Bíblia diz que a presença de Deus, as forças é renovada. Na presença de Deus, esse homem também era de bonita aparência, um homem bonito. Aleluia. Quando nós somos conscientes da presença de Deus, escuta aqui, nós andamos em santidade. Diga santidade. A Bíblia diz que José também era o quê? Galão, bonito. É o que a Bíblia diz, irmão. Vou ler esse texto para você aqui para nós finalizar. Gênesis 3, 39, 7 a 9. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Irmão, essa mulher aqui é a mulher de Potifar. José tinha sido vendido para os ismaelitas, comprado, depois vendido de novo e comprado por Potifar. Está na casa de Potifar, governando todas as coisas. E agora vem a tentação. Vamos ser tentado, tem hora. Tentação veio. A mulher do homem coloca os olhos no homem. Meu Deus, que tristeza. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em sua casa, pois tudo que ele tem, ele passou nas minhas mãos. As minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa. Irmão, olha o que ele está falando. Potifar não é maior do que eu nessa casa, porque ele passou tudo nas minhas mãos. Eu sou o que tenho autoridade nessa casa para administrar, ele que me deu. Olha, ele está falando isso para a mulher. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão não toca na minha mulher. Ok? Porque és sua mulher. Como pois eu, oh meu Deus, cometeria tamanha maldade contra... Oh meu Deus. José viveu antes da lei. Sabe de uma coisa?
venceu. Eu acho que a mulher de Potifar também não era qualquer coisa, não. É assim, muito bonita. Mas diante daquela tentação, ele disse: eu tenho presença. Eu tenho presença. E eu estou consciente que Deus é que tem me prosperado. Eu estou consciente que essa casa só tem sido abençoada, e todos percebem, porque Deus é comigo. Jamais eu vou pecar contra tudo que essa bondade de Deus tem feito comigo. Eu vou falar para você, a consciência que Deus está em mim faz eu viver uma vida santa. A vida santa não é eu dizer para você: pare de pecar, porque mesmo eu falando ou não falando, você vai continuar pecando. Não é eu dizer: coloca cerca, não. O que vai te trazer uma consciência de você não pecar é saber que mesmo quando a sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho, ou sua filha não está vendo, você tem um Deus que está dentro de você, residente dentro de você todos os momentos, dentro dos quartos onde você está, naquela negociação na mesa, Deus está com você. E quando você sabe que Deus está com você, você fala: meu Deus, eu quero honrar Ele em tudo. Aleluia, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé já nessa manhã. Aleluia. Diga: a consciência da presença manifesta me leva à santidade. Até porque santo não é você, é quem você carrega. O Espírito Santo. Quando você tem consciência que o Espírito Santo habita em você, você tem poder dele. Agora a Bíblia diz que José, irmãos, eu li a Bíblia e falei bem assim, a Bíblia diz que todos os dias essa mulher tentava algo contra esse homem. Não foi de uma vez. A Bíblia diz que todos os dias essa mulher aprontava, tentava convencer esse homem. Até um dia que não tinha ninguém dentro da casa, e ela percebeu que não tinha ninguém. Sabe o que acontece? Está lá José arrumando uma coisa na casa, essa mulher vem e segura a roupa dele, irmão, e ele sabe o que ele faz? Ele sai correndo. A mulher fica com a roupa nas mãos dele, e a doida começa a gritar. E aí vem os da casa e falam: ó, aquele hebreu escravo tentou abusar de mim. Que injustiça. Esse homem era para ser o homem mais amargurado da vida. Fui vendido pelos meus pais. Meus irmãos me maltrataram. Arrancaram a minha roupa. Me jogaram numa cisterna. Me venderam para os ismaelitas. Depois de novo, que humilhação. Fui comprado por um general. Estou aqui servindo esse general. Olha Deus, olha Deus. Para com isso. Um homem que sabe que tem a presença, ele é resolvido no Espírito. Ressentimento não entra no coração de quem tem presença de Deus. Eu sou um fruto de um abuso. Não, você é um fruto do desejo do coração de Deus. Ai, meu Deus. Você é fruto de uma promessa, porque quem dá vida é Deus. E a forma que você veio não interessa. Davi também foi assim. Davi. Um dia chega Samuel, meu querido Samuel, dentro da minha casa. Samuel não era qualquer um, irmão. Profeta. Dentro da casa de Jessé, porque veio um rei. Chama toda a família, chama todos os filhos. A ordem foi essa. Faça o primeiro. Bonito, hein? Aparência. Deus fala: pam. Não olhe como os olhos naturais. Eu não olho como você vê. Eu não olho a aparência. Esse está reprovado. Mas é tão fortinho, tão bonitinho. Reprovei. Pronto. E acabou. Passa o segundo, passa o terceiro, passa o blá blá blá. A pergunta do profeta. Eu não vim aqui. O profeta, acho que ele ficou incrível. Ele falou assim: não é possível. Não é possível que eu vim na casa errada. Ele olha para o pai e fala assim: ei, querido, você deixou alguém de fora da festa? Você deixou, ele não fala, isso é minha, tá? Você deixou alguém de fora? Você esqueceu de algum filho de fora da festa? É por isso que no Salmos 37 ele vai dizer: pode um pai me abandonar, pode minha mãe me abandonar, mas o Senhor não vai me abandonar. Pode todo mundo me abandonar. Ele vai escrever isso porque um dia ele foi abandonado. Um
dia ele foi esquecido pelo próprio pai. Mas sabe uma coisa? Quem tem a presença não fica se lamentando. Não! Quem tem a presença sabe que a vida de Deus, oh meu Deus, está dentro dela. E aonde ela for, ela vai ser uma bênção. O problema que te impede você de ser bênção é esses ressentimentos, mas você não sabe, eu sei que há 2025 anos atrás alguém te matou numa cruz e te deu uma nova vida. O teu passado não importa mais, porque ele lançou no mar de esquecimento. E por que você fica lembrando do teu passado, se ele já diz, tetelestais, está consumado, eu lanço para fora, te dou uma nova vida, vem caminhar comigo. Presença manifesta. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Vai, eu vou falar para você, a hora que você cantar, mas canta de verdade, porque quando você invoca a presença, ela vai manifestando aqui. Você vai sentir a glória agora manifestando aqui nessa casa. Sua presença é o céu pra mim. Sua presença é o céu pra mim. Sua presença é o céu pra mim. Sua presença, sua presença, sua presença. Sua presença é o céu pra mim. Sua presença, sua presença. Sua presença é o céu pra mim. Sua presença é o céu pra mim. Sua presença é o céu pra mim, pra Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Te passo um conselho para você. Nós falamos sobre presença e presença manifesta. Valorize a presença do Senhor. Não perca tempo nas distrações desse mundo. A prosperidade não vem da força da sabedoria humana. A Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus era com ele e prosperava. Na casa de Potifar, prosperidade. A mulher falou mal, chamaram, foi para a cadeia 2 anos. Pouco tempo está governando todos os presos. A ponto de o que governava a cadeia falou, estou em tanta paz que ele está governando tudo aqui. A ponto de daqui a pouco Deus falar, dar um sonho a Faraó. E aí 2 que tinham ido para a cadeia, que contou um sonho para ele, padeiro, aquele que colocava vinho no copo de Potifar, copeiro. E ele revela o sonho dos 2. E ele diz para aquele que não ia morrer, fala para ele lembrar de mim, lembra-te de mim. Pode teu pai e tua mãe te esquecer, mas o Senhor te acolherá.
Esqueceram dele. Mas um dia, Faraó teve um sonho. Ficou amargurado. Ninguém conseguia. Teve lá, meu Deus, lembro dos meus pecados. Esqueci, teve um homem que vai saber isso. Interessante que quando chama José, a Bíblia diz que quando chama ele da masmorra, da cadeia, ele já estava governando a cadeia. Onde esse homem vai, ele governa. Meu Deus. Tiraram as roupas, vestiram uma nova roupa, barbearam ele porque tinha que sair uma roupa boa. Quando chega diante de Faraó, Faraó fala para ele, fiquei sabendo que o seu cara, ele falou assim, não, Deus é que vai trazer a revelação do teu sonho. Porque quem tem presença também não é orgulhoso, não. Quem manifesta a presença é humilde. Ele conta o sonho, ele fala, o teu sonho é simples, é um só, esses dois é um só. Você precisa guardar muito dinheiro, porque a crise está vindo, é mais ou menos isso. Você vai ter que ajuntar durante 7 anos, porque uma grande crise está vindo. Administra, pega administrador e faz isso, faz aquilo. Ele olhou assim e falou, faz isso. Ele fala, tudo tem que fazer. Daí ele fala assim, e é isso aí. Aí olha o homem assim, pera aí, tem alguém mais sábio do que esse homem aqui? Então onde que você não tinha tanta sabedoria? A presença. Faraó na hora tira o anel dele, coloca na mão dele. Diga aí, P, prepara o carro. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma hora ou outra, a presença de Deus vai te levar tudo que você deseja. Eu vou repetir. Uma hora ou outra, a presença de Deus vai te dar tudo aquilo que o seu coração desejou. Deus tem feito isso comigo. Está me dando muito mais. Mas tem uma coisa. Nunca ame as coisas desse mundo. Nunca busque a glória dessa terra. Busque a presença. Porque uma hora Deus te levanta. Uma hora Deus te exalta. E você não vai chegar e vai bater no peito e vai dizer, meus irmãos, vocês me venderam, agora estão passando fome, então vão passar fome. Não, ele entendeu que era para aquele propósito que Deus havia chamado ele, para que ele pudesse ser como Jesus, que veio como pão da vida, para que ninguém viesse morrer de fome. Porque se não fosse por José e pela presença de Deus, aquele povo todo se desfaleria, todos morreriam de fome. Mas porque um dia José, Yeshua, ele era o verbo vivo, ele veio como pão vivo, e ele deu pão que mata a nossa sede, a nossa fome, meu Deus do céu. Essa é a história da Bíblia, é de Jesus. Mas uma coisa eu quero falar para você: a presença de Deus vai com você nessa manhã, para fazer você descansar. Você que não dorme, você vai dormir. Você que está preocupado, você vai ficar tranquilo. Não é uma viagem que te tranquiliza, não é um sair, não, é a presença manifesta de Deus. O que te prospera é a presença. Mas um conselho para você é: esteja ciente e valorize a presença dele, para que você possa cada dia mais perceber, e ela vai se manifestar. Quem está precisando de oração aqui? Alguém está precisando de oração aqui? Corre para frente se você quer uma oração aqui agora. Corre. Pastor, eu quero para que venha mais fome da presença. Então vem. Eu quero que o meu coração venha se incendiar por essa presença. Vem, porque eu estou orando para isso. Eu estou falando, Senhor, mais do que Facebook, mais do que WhatsApp, mais do que essas coisas, mais a Tua presença vale mais que o ouro, do que a prata. Tua presença vale mais do que o conhecimento natural. Tua presença vale mais do que os likes. Tua presença. Meu Deus. Mas nós queremos mais, Pai querido, da manifestação da Tua glória. Nós queremos mais e mais e mais e mais e mais. Nós não conformamos com águas nos artérios, nos joelhos. Sua presença, nós queremos ir mais fundo. É o céu.
momento a invocar o nome dele. Comece nesse momento a dizer: Senhor, eu quero mais.